Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação, sempre no patrocínio do nosso parceiro Cressol, que oferece vários serviços a nossos servidores públicos. Qualquer necessidade na linha bancária, é só procurar uma das agências Cressol, que nós temos duas aqui em Santa Rosa. E outros também, servidores que moram fora e em outros municípios, também procura a Cressol, que também serão bem atendidos em qualquer uma das agências Cressol. Conosco aqui o Dr. Sávio também, que fazia uns dias aí que não conseguia participar conosco no programa. Também na parte técnica, nosso companheiro Ronaldo, sempre conosco. Seja bem-vindo, Sávio. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. E também a partir dessa semana nós estamos com a publicação desse mês da revista Pulsar, com temas bastante interessantes e também traz um tema especial pelo mês do servidor que nós estamos vivendo, mês de outubro, aí, dia 28, combina com a nossa data. Também, nesses dias próximos, aí, nessa última semana de outubro, nós temos os Jogos dos Servidores, também que o sindicato participa em parceria com a Associação de Servidores Municipais e com a Secretaria Municipal de Esportes. Então, nós também temos vários eventos. E também estaremos trazendo mais uma novidade aí, dentro dos próximos dias, que serão divulgadas nos nossos grupos de WhatsApp, que também teremos um belo espetáculo aí para servidores públicos no dia 30, em parceria com a Virgem Produções, a gente vai estar trazendo dentro dos próximos dias aí. Os servidores fiquem atentos e a gente vai estar divulgando nas nossas redes e nos nossos grupos de WhatsApp. Mais uma vez, Sávio, nosso trabalho hoje se bate em cima do PL 235 que tramita na Câmara de Vereadores, que é o projeto de lei que modifica a tabela de pagamento dos professores municipais de Santa Rosa, onde o prefeito sustenta que não há perdas, e nós, obviamente, pela análise toda que nós fizemos dos números, análise do projeto de lei, nós chegamos à conclusão, e mostramos isso em números, que essas perdas existem e são bem nocivas à categoria dos professores municipais de Santa Rosa. E nós estamos fazendo um movimento muito forte, né, junto com os professores, que têm ido à Câmara de Vereadores, a gente ainda continua chamando, vamos lá, cada um, quem não veio, quem veio já e quem veio uma vez, retorna hoje à noite, que hoje à noite vai ser a primeira votação lá na Câmara de Vereadores. Nós precisamos olhar no olho dos vereadores que vão estar votando a favor desse projeto de lei que é destrutivo para a educação santarrosense. E o Dr. Sávio aí faz uma colocação bastante importante sempre sobre a questão jurídica desses projetos de lei, né? O pessoal sempre fica na expectativa, questão da isonomia, questão de, enfim, de tudo que existe por trás de legal e ilegal dentro do que está sendo proposto. Sim, Jonas, é bastante preocupante aí, né? A gente conversa também com os professores aí, professoras, né? E todos relatam assim um sentimento de bastante apreensão, né? Com relação aos resultados dessa votação. Então, como tu mencionou, né, há essa expectativa aí de, uma vez aprovado, né, esse projeto de lei, ele venha então a afetar justamente essa possibilidade de crescimento do profissional, né, do magistério dentro da carreira que nós temos hoje. E isso terá um impacto direto, né, no interesse de novos profissionais perante o próprio sistema hoje que se tem de educação. Então, se nós temos já algum tempo mencionado que há um déficit de profissionais em diversas áreas, na medida em que tu venha a desestimular, né, uma carreira, e se tu pensar hoje que o estímulo é para não haver uma formação, né, de mestrado, de doutorado dos professores, isso também se torna uma coisa muito preocupante, né, porque a gente sabe da importância dessas formações e da qualidade que isso gera para o sistema de ensino de uma forma geral. Então, todo esse trabalho que foi feito perante os vereadores, né, entendendo que nós estamos ferindo a isonomia, na medida em que a gente somente iria
atualizar, vamos dizer assim, os valores aí do M1 e M2 e deixando os demais fora, né, de um aumento. Isso é extremamente prejudicial no nosso olhar, né, porque derruba uma construção aí de vários anos em prol da educação, considerando que o magistério ele possui uma verba específica do governo federal, né, justamente para contemplar esses pagamentos dos profissionais de educação. E, como outras vezes já foi discutido, em caso de não haver saldo dos valores que são repassados, é possível se buscar complementação, né? Então, efetivamente, a gente fica sem uma compreensão efetiva do porquê, ao invés de se proporcionar uma questão salarial menor, se opte por gerar esse achatamento na carreira ao longo de um período, se for aprovada essa nova lei. E uma das justificativas que a gente ouviu bastante na Câmara de Vereadores, uma não, duas, que a gente derruba com muita facilidade, é de que, primeiro, vamos dar aumentos para os que ganham menos. Mentira. Categoricamente, isso é uma mentira. Porque o nível que ganha menos é o M0. E o base deles é R$ 1.700. Temos 3 ou 4 professores ainda, mas que são trabalhadores que se aposentaram como professores, e são professores. Inclusive o próprio IGAN, que é o órgão que ajuda a Câmara de Vereadores a fazer a análise legal das propostas de leis que vêm para a sua casa. Apontou que o M0 deveria ser considerado também. Ignoraram isso. O M0 não está ganhando esse aumento. Se a justificativa fosse, vamos dar para quem ganha menos, obviamente o M0 deveria estar junto, não ser excluído. Então essa mentira cai por terra aí. Outra mentira que é muito contada pelos vereadores que defendem o projeto de lei é que estamos preocupados com o déficit previdenciário. Mentira, vereador. O senhor não está preocupado com o déficit previdenciário. O senhor está fazendo o que o seu prefeito está mandando ser feito. Porque se o senhor tivesse preocupado, certamente estaria fazendo muitos apontamentos em relação a contratos e em relação a terceirizações. Porque esta forma de administrar através de contratações temporárias que contribuem para o INSS, através de terceirizações que contribuem para o INSS, esses sim trazem enormes prejuízos para a Previdência Municipal. Esses elevam o déficit previdenciário. Então é mais uma mentira contada à população para justificar a destruição do plano de carreira da categoria dos professores municipais de Santa Rosa. Desestimulando novos talentos virem para a categoria, e isso a gente tem visto em várias reportagens, inclusive a RBS teve esses dias no meio-dia e no final da tarde falando sobre o déficit de professores. A nível nacional, nós vemos volta e meia reportagens na televisão aberta ou mesmo em canais fechados, se a gente buscar, falando sobre a falta de professores. E o governo nacional tem construído, de algumas formas, tentado correr contra a mão do município, ou o município está na contramão do governo federal, porque a nível nacional se cria bolsas para professores, se criam mecanismos para estimular a carreira. Claro que a gente pode estar cobrando a nível nacional, da gestão nacional, e não vou falar da gestão executiva ou legislativa, mas sim do judiciário também, ter mais celeridade em julgar aquilo que está no STF também. Como existe uma preocupação, então vamos julgar, porque nós temos muitas coisas a serem julgadas no STF que fazem parte de todo esse emaranhado que compõe a questão do piso nacional dos professores também, né, doutor Sávio? Exatamente. Então, essa questão do fundo de aposentadoria, do Previosa, é fundamental, né, que todos compreendam que a lei que trata, né, da Previdência Pública, ela diz que ele é solidário e contributivo, né? Então, a gente tem que pensar que
para o sistema estar saudável, eu preciso ter novas pessoas dentro do sistema justamente para equalizar, né, essa questão financeira perante os aposentados que vão adquirindo esse direito. Então, nós temos esse quadro aí de terceirização muito forte, nós temos um quadro de contratação muito forte, e isso tudo gera contribuições para o regime geral e não para o regime próprio. E muitas vezes a comunidade recebe a prestação do serviço, mas ela também não percebe ou não vê essa situação, né, onde esse passivo ele só aumenta e precisaria ter uma visão mais ampla, seja do executivo, seja do legislativo, para compreender isso de forma efetiva, sendo que não é um argumento, né, que justifique essa questão da reforma aí proposta com relação ao plano do magistério, justamente porque tem vários outros elementos atuando de forma negativa junto ao fundo próprio. Exato, né? E também, como o doutor falou, em relação ao Fundeb, nós temos esse recurso que vem direto do governo federal, mais os 25%, que é a obrigação também constitucional do município investir. Só que tem um detalhe que a gente também já detectou aqui no município de Santa Rosa, né, que a gente já esteve debatendo também, né, doutor Sávio? O uso do recurso do Fundeb de forma indevida, conforme o que determina a lei federal que institui o Fundeb. É proibido pela lei o uso desse recurso para pagar aposentados ou para uso previdenciário. Santa Rosa está fazendo uso desse recurso para pagamento previdenciário. Não pode. E nós vamos estar atuando para fazer essa cobrança. Papel que os vereadores deveriam estar fazendo, nós, como sindicato, temos que fazer. Papel que os vereadores deveriam estar fiscalizando, nós também estamos fazendo. E nós vamos agir em cima disso. Mas também, vereador que se preza e respeita realmente as leis, não apenas os mandos do prefeito, deveria estar cobrando da administração municipal a correta aplicação dos recursos vindos do Fundeb. Não fazer aquilo simplesmente como uma situação protocolar na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não tem esse papel. Apenas legitimar aquilo que o prefeito quer. A Câmara de Vereadores têm outro papel. E os nossos vereadores aqui de Santa Rosa, infelizmente, não têm sido vereadores. Têm apenas sido auxiliares da administração municipal. Estão auxiliando apenas o prefeito a legitimar aquilo que muitas vezes não é legal do ponto de vista jurídico das leis federais. Exatamente. Então, o Fundeb ele é uma verba específica, né? Então, há esse entendimento aí praticamente em todos os outros estados da federação com relação à impossibilidade, né, da utilização do Fundeb para cobrir a questão do passivo atuarial. Então, hoje nós não precisamos compreender e entender, né, o quanto do valor que é recebido do Fundeb é utilizado para fins do passivo e o quanto isso representaria, né, se fosse utilizado com o que diz a lei, no caso, os profissionais do magistério. Então, eu acho que é um assunto bem pertinente e que a gente tem que retomar aí mais adiante, né, para fins de trazer mais esclarecimentos para servidores e comunidade também. E vamos fazer isso, né, doutor Sá? Porque é nosso papel também. Se nós não temos competência suficiente na Câmara de Vereadores, cabe às entidades de organização sociais, tal qual o sindicato pertence, fazer essa fiscalização, assim como outras tantas têm feito, visto que os nossos vereadores são meras marionetes, me parece, da administração municipal, do prefeito. Fazem lá apenas aquilo que o prefeito manda, né? Mas nós estaremos, então, cobrando. Mais alguma consideração, doutor Sáfio? Acho que é chamar todos os servidores, né, para acompanharem a votação na Câmara e eu acho que temos que ampliar não só para o magistério, mas para todas as categorias dos servidores municipais, uma vez que é uma pauta de todos, né? Não é uma pauta só do magistério.
A educação não é só do serviço público, não é só dos professores, é da nossa comunidade, é a nossa educação santarrozense que está em jogo neste momento. Lembrando também aos colegas servidores que dia 8/11, nós teremos aqui no sindicato o início da entrega dos presentes da cadeira. Quem escolheu cadeira, dia 8/11, no sábado de manhã, nós estaremos fazendo a entrega dessas cadeiras aqui no sindicato. Quem escolheu, por favor, venha até o sindicato retirar sua cadeira. Pode mandar um familiar também com um documento para retirar essa cadeira aqui, tá? E dia 3/11 é início da entrega do Vale Ave Natalina. Então, quem não escolheu a cadeira, ficou reservado, vai ficar reservado um Vale Ave Natalina para esse colega que não escolheu a cadeira. Quem escolheu a cadeira vai levar a cadeira e pega dia 8. E quem não escolheu tem do dia 3 até o final do mês de novembro para fazer a retirada do seu Vale Ave Natalina, que serão daí compradas essas aves, e posteriormente, na primeira sexta-feira do mês de dezembro, a gente vai estar entregando essas aves. Então vamos ficar bastante atentos aos grupos. Se algum servidor, se algum colega não está em nenhum grupo de WhatsApp, entre em contato pelo número do sindicato e peça para ser colocado em algum dos grupos ao qual ele pertence. Nós temos 13, 14, 15 grupos, se eu não me engano, de WhatsApp, onde em algum grupo o servidor deve ser encaixado para poder estar recebendo as informações do sindicato. Dr. Sávio, muito obrigado por sua participação. Ronaldo, agradecemos aí o teu trabalho na parte técnica. Servidores, até o nosso próximo programa aí, segunda-feira, hoje de tarde, segunda que vem também, todos na Câmara de Vereadores, vamos olhar olho no olho dos vereadores para ver quem está destruindo nossas carreiras de servidores públicos.